Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto Silêncio, por favor, do livro Contos da Taberna, de Arthur Charles Clarke. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Mas se você já é inscrito no canal, eu quero te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. Silêncio, por favor. Você encontra o gamo branco de uma forma bastante inesperada, num desses bequinhos anônimos que vão da Fleet Street até o Embankment. Não adianta tentar explicar onde fica. Afinal, muito pouca gente chega lá mesmo partindo com a firme intenção de encontrá-lo. Para as primeiras 12 visitas, um guia é imprescindível. E depois disso, provavelmente, você vai se dar bem se fechar os olhos e confiar no instinto. Além disso, para ser honesto mesmo, nós não queremos mais fregueses. Pelo menos não na nossa noite. Não, o lugar já fica apinhado demais para o nosso conforto. Então, tudo o que eu vou dizer sobre a sua localização é que às vezes ele sacode um pouco com as vibrações das impressoras dos jornais e que, se você esticar o pescoço para fora do banheiro dos homens, dá justo para enxergar o Tâmisa. Visto de fora, ele é igualzinho a qualquer outro bar. O que realmente ele é durante 5 dias na semana. O balcão e o salão do bar ficam no andar térreo. E lá está o cenário usual, feito de lambris de carvalho marrom e vidro fosco, as garrafas atrás do balcão, as torneiras dos barris de chope. Nada absolutamente fora do comum. Para falar a verdade, a única concessão feita ao século XX é aquela vitrola do jukebox no salão. Ela foi instalada durante a guerra, numa ridícula tentativa de fazer os pracinhas americanos se sentirem em casa. E uma de nossas primeiras providências foi garantir que não havia perigo daquilo jamais voltar a funcionar. Mas a essa altura, é melhor eu explicar quem somos nós. E isso não vai ser tão fácil quanto eu julguei a princípio. Porque organizar um catálogo completo dos fregueses do Gamo Branco, além de provavelmente impossível, seria certamente de um tédio mortal. Por isso, tudo o que eu vou dizer por enquanto é que nós nos dividimos em 3 classes principais. Primeiro há os jornalistas, escritores e editores. Os jornalistas, é claro, gravitaram da Fleet Street para cá. Aqueles que não se mostraram à altura fugiram para outro lugar qualquer. Mas os calejados ficaram. Quanto aos escritores, a maioria ouviu alguns colegas falarem a nosso respeito. Então vinha aqui para arranjar inspiração e caía na armadilha. É que assim, onde há escritores, mais cedo ou mais tarde aparecem editores. Então, se Drill, o proprietário, tivesse uma porcentagem nos negócios literários fechados dentro do bar dele, ele seria um homem rico. E, de qualquer maneira, nós temos sérias suspeitas de que ele seja um homem rico. Não, e um dos nossos espirituosos fregueses uma vez observou que era comum se ver num canto do Gamo Branco meia dúzia de autores indignados discutindo com um editor cara de pau, enquanto que do outro canto, meia dúzia de indignados editores discutiam com um autor cara de pau. E com relação ao aspecto literário, por enquanto é só. Mas eu devo avisar que vocês vão ter amplas oportunidades para observá-lo de perto mais adiante. Mas agora nós vamos dar uma espiada nos cientistas. Como é que eles chegaram aqui? O Birkbeck College é bem aqui do outro lado da rua. E o King's fica a apenas
algumas centenas de metros, seguindo ali o Strand. Essa, sem dúvida, é parte da explicação, só que, como no caso anterior, as recomendações pessoais têm muito a ver com a coisa toda. Além disso, muitos de nossos cientistas são escritores. E vários de nossos escritores são cientistas. É um pouco confuso, mas é assim mesmo que nós gostamos. A terceira parte do nosso pequeno microcosmo consiste naquilo que nós poderíamos denominar de leigos curiosos. Eles foram atraídos ao gamo branco pela zoeira generalizada. Só que gostaram tanto da conversa e da companhia que agora não perdem uma quarta-feira, que é o dia em que nós todos nos reunimos. É verdade, às vezes eles não conseguem aguentar o rojão e caem fora, mas sempre tem uma reserva de novatos esperando a vez. E com ingredientes assim tão poderosos, é fácil compreender por que as quartas-feiras no Gamo Branco raramente são desanimadas. Lá não só se contam histórias extraordinárias, como de fato acontecem coisas extraordinárias. Por exemplo, teve aquela vez em que o professor a caminho de Harvard esqueceu uma maleta que tinha. É melhor a gente não meter o nariz nisso, apesar de que naquela época a gente fez isso. E era uma coisinha bem interessante. Mas, enfim, eventuais agentes russos podem me encontrar no canto ali, embaixo do alvo de dardos. Sim, o meu preço é alto, mas conversando a gente se entende. Não, e pensando aqui, finalmente me ocorreu uma ideia. Porque me parece espantoso que nenhum dos meus colegas até hoje tenha se sentado à máquina para escrever essas histórias. Mas talvez seja o caso de. Sabe quando se está tão dentro da floresta que não se nota as árvores? Ou será que seria falta de incentivo? Essa desculpa dificilmente pegaria, porque vários deles andam tão duros quanto eu. E eles também têm se queixado tão amargamente quanto a minha pessoa do inflexível não se bebe fiado no drill. Mas o meu único receio é que, enquanto eu estou aqui datilografando essas palavras, na minha velha Hamilton silenciosa, John Christopher, George Whitley e John Bannon estejam trabalhando duro e usando assuntos melhores que os meus. Como, por exemplo, a história do silenciador Phantom. Peraí. Não, eu não me lembro de como tudo começou. É porque as quartas-feiras são muito parecidas, então é difícil distinguir umas das outras. E além disso, as pessoas podem passar meses perdidas na multidão do gamo branco antes que se repare pela primeira vez na existência delas. E eu acho que foi isso, provavelmente, o que aconteceu com Harry Purvis. E sabe por quê? Porque quando eu tomei conhecimento da sua presença, ele já sabia os nomes da maioria do pessoal da nossa turma. O que, por falar nisso, é mais do que eu sou capaz até hoje. E apesar de não ter a menor ideia de quando, eu sei exatamente como tudo começou. Então, Bert Huggins foi o catalisador. Ou, para ser mais exato, a voz dele foi. A voz de Bert poderia catalisar qualquer coisa. Quando ele concede um sussurro confidencial a alguém, é como se fosse um sargento das antigas dando uma ordem unida a um regimento inteiro. Só que quando ele se solta para valer, aquela conversa vai morrendo por todo lado, enquanto se fica aguardando que aqueles ossinhos engraçadinhos do ouvido interno voltem a seus lugares de costume. Bert tinha acabado de perder a paciência com John Christopher. E na verdade todos nós perdemos a paciência com ele de vez em quando. E a detonação que se seguiu perturbou o jogo de xadrez em andamento lá no fundo do salão. Como sempre, os dois jogadores estavam cercados de perus, então todos nós olhamos para cima, assustados, quando o deslocamento do som da explosão de Bert rolou sobre nossas cabeças. E quando os ecos morreram, alguém disse: E como eu gostaria que houvesse um meio de fazê-lo calar a boca. Foi aí que Harry Purvis replicou: mas e você sabia que tem um jeito? Eu olhei em volta porque eu não reconhecia a voz.
Bom, aí eu vi um homenzinho bem vestido, aparentando cerca de 40 anos, e ele estava fumando um desses cachimbos alemães entalhados que sempre me fazem pensar em relógios Cuco ou na Floresta Negra. E isso era a única coisa não convencional nele, porque se não fosse por ela, ele passaria por um humilde funcionário público todo engomado para ir numa reunião do Comitê de Regulamentação dos Estatutos. Que foi que o senhor disse? Eu perguntei. Mas ele nem prestou atenção e se pôs a ajustar delicadamente o seu cachimbo. Foi então que eu notei que esse não era, como eu tinha pensado no começo, uma elaborada peça em madeira entalhada. Era alguma coisa muito mais sofisticada, uma geringonça de metal e plástico parecendo uma pequena refinaria. E tinha até um par de válvulas minúsculas. Meu Deus, era uma refinaria. Eu não esbugalho os olhos de espanto com mais frequência que qualquer um dos meus semelhantes, só que eu não fiz nenhuma tentativa para esconder a minha curiosidade. Ele me deu um sorriso superior. Ah, isso aqui é tudo pela causa da ciência. É uma ideia do laboratório de biofísica, porque é que eles querem descobrir exatamente o que tem por trás da fumaça do tabaco. Então, por isso que tem esses filtros. Você sabe, é aquele velho problema. Fumar realmente dá câncer na língua? Tá, mas e se dá, como é que acontece isso? O problema é que tem que, como que é, destilar um bocado para identificar alguns dos subprodutos mais sutis. E por isso que a gente tem que fumar um bocado. Tá, mas e esses escapamentos todos pelo caminho não estragam o prazer de fumar? Pois olha, eu não tenho a menor ideia. Você sabe, eu sou apenas um voluntário, eu nem fumo. Ah, eu respondi. No momento me pareceu a única resposta. E aí eu me lembrei de como a conversa tinha começado. E você estava dizendo? Eu continuei tomando coragem porque ainda tinha um ligeiro tintilar reverberando no meu ouvido esquerdo. Que existe um jeito de calar a boca de Bert? E isso sim é uma coisa que nós gostaríamos de ouvir. Se é que eu não estou misturando as coisas. Ah, sim. Eu estava pensando. Ele respondeu depois de algumas chupadas e sopradas experimentais. No silenciador Fenton, de triste memória. É uma história melancólica e, apesar disso, uma história que, ao meu ver, contém uma lição que interessa a todos. E um dia, não é? Quem sabe, pode ser que alguém consiga aperfeiçoá-lo, merecendo assim todas as bênçãos do mundo. Hum, Bem, mas vamos ouvir a história. Quando é que aconteceu? Deixa eu ver. Ah, ele suspirou. Não, e eu já estou quase arrependido de ter mencionado esse negócio. Mas enfim, se vocês insistem. E é claro que ficamos bem entendidos que tudo quanto eu disser ficará entre essas quatro paredes. Ah, não, não, sim, é claro. Bom, então, Robert Fenton era um dos nossos assistentes de laboratório. Um jovem muito brilhante e com uma boa experiência em mecânica, só que naturalmente não muito bom em teoria. E ele estava sempre inventando coisinhas no seu tempo livre. E geralmente a ideia era boa, mas como ele não tinha muita base, sabe? Então raramente as coisas funcionavam. E isso não parecia desanimá-lo. Eu acho que ele mesmo se via como um Edison dos nossos dias e supunha que faria fortuna com as válvulas de rádio e com as outras quinquilharias atiradas pelo laboratório. Como a sua lanternagem não interferia no seu trabalho, ninguém objetava. Não, até pelo contrário, o pessoal da física fazia de tudo para encorajá-lo, porque, afinal de contas, há alguma coisa de animador em qualquer forma de entusiasmo. Só que ninguém esperava que ele fosse muito longe. Não, e eu mesmo acho que ele não era nem capaz de integrar de E até X. Espera aí, é possível assim tanta ignorância? Duvidou alguém. É, pode ser que talvez eu esteja exagerando. Então, digamos de X e até X. Bom, mas de qualquer maneira, todo o seu conhecimento era de ordem prática, na base do olhômetro, sabe?
Era só entregar para ele um diagrama qualquer, por mais complicado que fosse, que ele construía o aparelho para você. Mas a não ser que fosse uma coisa simples mesmo, tipo um receptor de televisão, ele jamais compreenderia como aquilo funcionava. O único problema é que ele não fazia a menor ideia de suas limitações. E aí, como vocês vão ver, é que estava toda a tragédia. Eu acho que ele deve ter tido a ideia, ele continuou, enquanto espiava alguns estudantes de pós-graduação de física fazerem experiências em acústica. Eu presumo, é claro, que todos vocês compreendem o fenômeno da interferência? Ah, não, sim, naturalmente. Eu repliquei. Ei! Exclamou um dos jogadores de xadrez, que tinha desistido de se concentrar no jogo. Eu não sei, provavelmente porque estava perdendo. Mas eu não compreendo. Purvis olhou para ele como se estivesse vendo alguma coisa que não tinha o menor direito de existir no mundo que tinha inventado a penicilina. Bom, neste caso, ele disse friamente, eu acho melhor dar algumas explicações. Com um gesto, ele fez calar todos os nossos protestos indignados. Não, por favor, eu insisto. São precisamente aqueles que não compreendem essas coisas que mais necessitam ouvir a respeito delas. Porque se alguém, pelo menos, tivesse explicado a teoria ao pobre Fenton em tempo, ele olhou de cima a baixo o então completamente embaraçado jogador de xadrez. Eu não sei, ele começou, se vocês algum dia se detiveram em considerar a natureza do som. Basta dizer que ele consiste numa série de ondas se movendo pelo ar. Contudo, não são as ondas, como aquelas na superfície do mar, por exemplo. Santo Deus, não! Essas ondas são movimentos para cima e para baixo. As ondas sonoras consistem em compressões e rarefações alternadas. Rare o quê? Rarefações. Você não quer dizer rarificações? Absolutamente. Olha, eu duvido que tal palavra exista. E se existir, por favor, não deveria, retorquiu Purvis com a autoconfiança de Alan Herbst, deixando-se cair num neologismo. Um neologismo particularmente revoltante na sua garrafa de ácido. Tá, mas onde é mesmo que eu estava? Ele continuou. Ah, sim, explicando o som, é claro. Do mais leve sussurro até aquele ribombar que passou por nós ainda há pouco, você se lembra? Uma série de mudanças de pressão se movimentam pelo ar. Vocês já observaram uma locomotiva manobrando vagões num desvio? É um perfeito exemplo da mesma espécie de coisas. Há uma comprida linha de vagões de carga, todos atrelados uns aos outros. Um extremo da linha leva uma pancada, então os dois primeiros vagões se movem juntos, e aí vocês podem ver a onda de compressão se movendo ao longo da fila até o final. Atrás, o oposto acontece, a rarefação. Eu repito, rarefação. Se processa com os vagões se separando novamente. Então as coisas são bem simples. Ele prosseguiu. Quando há apenas uma fonte de som, uma única sequência de ondas. Suponhamos, porém, que haja dois padrões sonoros se movendo na mesma direção. É aí que surge a interferência. E existe um monte de experiências muito engraçadinhas em física elementar que demonstram tudo isso. Tudo com o que temos que nos preocupar aqui é o fato, perfeitamente óbvio para todos aqui. Eu suponho que, se alguém pudesse conseguir duas sequências sonoras exatamente desencontradas, o resultado final seria precisamente zero. O vibrar da compressão de uma onda sonora sobrepondo-se à rarefação da outra, sabe, uma coisa anularia a outra. Então, o resultado? Nulo. Nenhuma modificação, portanto, nenhum som. Bom, mas voltando à minha analogia da linha de vagões, seria como se você desse simultaneamente um puxão e um empurrão no último vagão. Nada absolutamente aconteceria. Sem dúvida, alguns de vocês já perceberam onde eu quero chegar. E já podem avaliar o princípio básico do silenciador Fenton. Eu imagino que o jovem Fenton deva ter raciocinado desta maneira, olha só. Este nosso mundo é barulhento demais. Então deve haver uma fortuna
esperando por alguém que invente um silenciador realmente perfeito. Agora, em que isso implicaria? Ele não levou muito tempo para conseguir a resposta. Pessoal, eu lhes disse que ele era um jovem brilhante, certo? O seu modelo piloto realmente não tinha nada demais. Ele consistia em um microfone, um amplificador especial e um par de alto-falantes. Qualquer som que por acaso passasse por ali era colhido pelo microfone, ampliado e invertido de maneira que ele ficasse com a sua face exatamente desencontrada com o ruído original. Então, o som invertido era bombeado de volta através dos alto-falantes. Ou seja, a onda original e a nova se anulavam mutuamente e o resultado final era o silêncio. É claro que a coisa não era tão simples assim. Um ajuste teve que ser feito para se ter certeza de que a onda canceladora tinha exatamente a intensidade necessária, porque de outra maneira tudo ficaria pior ainda do que antes. Mas estes são apenas detalhes técnicos e eu não vou entediar vocês com eles. Como muitos de vocês já notaram, não passa de uma simples aplicação de um jetback negativo. Não, peraí, só um pouquinho, um momentinho. Interrompeu Eric May. Ah, eu devo esclarecer que Eric é um perito em eletrônica e ele já publicou alguns tratados sobre televisão e outras coisas. E ele também escreveu uma novela de rádio sobre viagens espaciais. Tá, mas isso é outra história. Não, só um momentinho, tem alguma coisa errada aí. Porque você não poderia conseguir silêncio dessa maneira, seria impossível coincidir a fase do. Purvis enfiou um cachimbo novamente na boca, e por um momento se ouviu um borbulhar sinistro, e eu me lembrei do primeiro ato de Macbeth. Não, e depois ele fulminou Eric com o olhar. Por acaso o senhor está sugerindo que. Ele disse friamente. Que essa história é uma mentira? Bom, eu não quis dizer isso. A voz de Eric foi sumindo, sumindo, como se ele próprio tivesse sido silenciado. Tirou do bolso um envelope velho e um monte de resistência e condensadores que pareciam ter se emaranhado em seu lenço e depois começou a fazer uns cálculos. Foi a última vez que ouvimos alguma coisa dele por algum tempo. Então, como eu estava dizendo, continuou Purvis calmamente. Era assim que o silenciador Phantom funcionava. O seu primeiro modelo não era muito potente e não podia lidar com notas muito altas ou muito baixas. O resultado dele era bem regular, quando ele estava ligado e quando alguém tentava falar, no caso, né? Ouvia-se então os dois extremos do espectro, um débil guincho de morcego e uma espécie de ronco surdo e grave. Mas Fenton logo superou esses problemas, usando um circuito mais linear. Ai, mas que diabo, eu não posso deixar de usar algumas sutilezas técnicas. E com o seu modelo final, ele foi capaz de produzir silêncio completo sobre uma área bem grande. E não apenas um mero quartinho, de um salão bem grande. Sim, senhor. Tá, mas só que Fenton não era desses inventores reservados que não contam para ninguém o que estão tentando fazer para que suas ideias não sejam roubadas, sabe? Não, pelo contrário. Ele sempre estava disposto a falar e discutir suas ideias com os funcionários e estudantes. Toda vez que ele podia agarrar alguém para ouvi-lo, ele fazia isso. Acontece que uma das primeiras pessoas para quem ele fez uma demonstração com o seu silenciador aperfeiçoado foi um jovem estudante de belas artes chamado, eu acho, Kendall, que estava estudando física como matéria subsidiária. Não, e Kendall ficou tão interessado com o silenciador mais do que ele podia esperar. Mas não estava pensando, não é? Como vocês podem ter suposto, nas suas possibilidades comerciais ou nos benefícios que traria aos ultrajados ouvidos da humanidade sofredora. Ah, mas isso é que ele não estava pensando. Ele tinha ideias bem diferentes. Permitam-me, por favor, uma pequena digressão. Nós temos na faculdade uma florescente sociedade musical. E nos últimos anos ela cresceu tanto que já pode enfrentar as sinfonias menos monumentais. No ano a que eu estou me referindo, estava se propondo um empreendimento dos mais ambiciosos. Eles iam montar uma ópera nova, trabalho de um compositor jovem e talentoso, mas cujo nome não seria justo revelar.
já que ele é agora muito conhecido de todos vocês. Vamos chamá-lo de Edward England. Eu esqueci o título do trabalho dele, mas era um desses dramalhões de amor trágico, sabem? Os quais, por uma razão que eu nunca fui capaz de descobrir, pretendem ser menos ridículos com um acompanhamento musical. Mas se bem que eu não tenho a menor dúvida de que tem muita coisa que depende da música. E eu ainda me lembro de ter lido a sinopse enquanto eu esperava as cortinas se levantarem, e até hoje eu não fui capaz de descobrir se o libreto tinha intenções sérias ou não. Vejamos, a época era o fim da era vitoriana. Os personagens principais eram Sarah Stamp, a ardente agente postal, Walter Partridge, que era o sortudo guarda-caça, e o filho do Squire, eu esqueci o nome dele agora. Era a velha história do eterno triângulo, que era complicado pela resistência dos aldeões contra novidades. No caso, a história ali era o novo sistema telegráfico, que, segundo as macrobias locais, faria coisas ao leite das vacas e causaria encrencas na época das ovelhas darem cria, por exemplo. Bom, mas deixando as lantejoulas de lado, a coisa se reduzia ao habitual drama de ciúmes tão comum nas óperas. O filho do Squire não quer casar e entrar para a família da agência dos Correios. E o guarda-caça, enlouquecido pela rejeição sofrida, planeja uma vingança. Então a tragédia chega ao seu pavoroso clímax, quando a pobre Sarah, estrangulada com uma fita adesiva, é encontrada escondida numa mala postal no departamento de destinatários desaparecidos. Os aldeões enforcam Partridge no poste telegráfico mais próximo, para o profundo desagrado dos funcionários encarregados dos fios. Ele deveria cantar numa área enquanto era enforcado. E isso foi uma das coisas que eu lamento ter perdido. Tá, mas o filho do Squire desanda a beber ou vai para as colônias, ou as duas coisas. E isso é tudo. Eu estou certo que vocês estão se perguntando até onde tudo isso vai chegar. Mas, por favor, tenham só mais um pouco de paciência. O negócio é que, enquanto esse ciúme sintético estava tendo lugar no palco, o verdadeiro estava acontecendo nos bastidores. Kendall, o amigo de Fenton, tinha sido repudiado pela jovem que faria o papel de Sarah Siamp. Eu não creio que ele fosse uma pessoa rancorosa e particularmente vingativa, mas ele percebeu, delicado, a oportunidade da vingança muito especial. E sejamos francos e vamos admitir que a vida de estudante realmente gera uma certa irresponsabilidade. E em idênticas circunstâncias, qual de nós teria desdenhado a mesma oportunidade? Eu vejo a aurora da compreensão começando a desapontar nas suas fisionomias, não é? Mas nós, da plateia, não suspeitávamos de nada. Todo mundo estava lá, do reitor para baixo. Diretores e professores tinham a dar com pau. Eu nunca consegui entender como tanta gente tinha sido coagida a comparecer. E por falar nisso, eu não consigo me lembrar o que eu próprio estava fazendo lá. A Overture terminou entre exclamações, só que eu também devo admitir que teve alguns assobios por parte dos membros mais turbulentos da plateia. Ou talvez, para ser mais justo, os de maior sensibilidade musical. E aí levantaram-se as cortinas. O cenário era a pracinha do vilarejo de Dodder, em Salt Lake, por volta de 1860. E então entra a heroína, lendo os cartões postais da correspondência matinal, e se depara com uma carta endereçada ao jovem Squire. E imediatamente se desanda a cantar. A área de abertura de Sarah não era assim tão horrível quanto a Overture, mas ainda assim era bastante ruim. Felizmente, nós só ouvimos os primeiros compassos. Bem, mas foi isso que aconteceu exatamente. Eu não vou descer a detalhes tais como a maneira pela qual Kendall convenceu o engenhoso Fenton a participar da coisa, se é que o inventor algum dia chegou a perceber a finalidade com que o seu projeto estava sendo aplicado. Tudo o que eu preciso dizer é que foi uma demonstração das mais convincentes.
De repente, caiu um súbito e mortal cobertor de silêncio sobre o palco e a plateia. E Charles Temp simplesmente se apagou como um programa de TV quando o som é desligado. Todo mundo ficou imóvel em suas poltronas, enquanto os lábios da cantora continuavam se mexendo silenciosamente. Até que, afinal, ela percebeu o que estava acontecendo. A sua boca se abriu no que, em quaisquer outras circunstâncias, teria sido um grito lancinante, e voou para a coxia por entre uma chuva de cartões postais. Dali em diante, o caos foi indescritível. Por alguns momentos, cada pessoa deve ter pensado haver perdido o sentido da audição, mas só que logo todos perceberam, pelo comportamento de seus vizinhos, que não estavam sozinhos na sua aflição. E com razoável rapidez, alguém do departamento de física deve ter desconfiado da verdade. Porque logo pequenos pedaços de papel estavam circulando entre os VIPs na primeira fila. O vice-reitor fez a temerária tentativa de restaurar a ordem por intermédio de sinais, sacudindo os braços freneticamente do palco para a plateia. E a essa altura eu já estava com a barriga doendo de tanto rir e eu já não podia mais apreciar detalhes tão preciosos. Não havia nada a fazer a não ser sair para o saguão, o que todos fizemos o mais rápido possível. Eu acho que Kendall fugiu, porque ele ficou tão assustado com os efeitos daquela engenhoca que ele nem parou para desligá-la. Ele deve ter ficado com medo de ficar ali perto e ser apanhado e linchado. E quanto a Fenton, ah, esse aí sim, nunca saberemos o seu lado da história. Nós podemos apenas reconstituir os eventos subsequentes através das pistas que ele deixou. Então, da maneira como eu vejo a coisa, ele deve ter esperado até o hall ficar vazio para então engatinhar até lá dentro e desligar o aparelho. A explosão foi ouvida por toda a faculdade. Não, mas espera aí, a explosão? Perguntou alguém. Então, mas é claro. E eu estremeço só de pensar na sorte incrível que nós tivemos de escapar. Mais uma dúzia de decibéis, alguns sons a mais e poderia ter acontecido enquanto o teatro estava lotado. E se quiserem, tomem como um exemplo das inescrutáveis manobras da providência o fato de que só um inventor foi apanhado na explosão. E talvez tenha sido melhor assim. Pelo menos ele morreu num momento de realização e antes que o reitor pudesse agarrá-lo. Tá, mas pare de filosofar, homem. O que é que foi que aconteceu? Bom, eu disse a vocês que Fenton era muito fraco em teoria, não foi? Se ele tivesse se detido um pouco na matemática do silenciador, ele teria descoberto o seu erro. O problema, vocês sabem, é que ninguém pode destruir energia, nem mesmo quando se anula uma série de ondas com a outra. O que acontece nesse caso é simplesmente que a energia neutralizada se acumula em outro lugar. É mais ou menos como varrer toda a poeira da sala e deixar um montinho de poeira debaixo do tapete. Entendem? Quando vocês se detiverem na teoria do negócio, vão notar que a engenhoca de Fenton não era bem um silenciador, mas sim um coletor de som. Todo o tempo em que ele ficou ligado, ele estava, na realidade, absorvendo energia sonora. E aquele concerto era mesmo uma fonte e tanto. Vocês vão poder entender o que eu quero dizer se algum dia derem uma espiadela numa partitura de Edward Englund. E além disso, é claro que tinha a barulheira que a audiência estava fazendo, ou melhor, tentando fazer durante o pânico que se seguiu. A soma total de energia deve ter sido terrível. Então o pobre do silenciador tinha que ir chupando tudo aquilo. E para onde foi toda essa energia? Bom, eu não conheço os detalhes dos circuitos, mas provavelmente para os condensadores e os acumuladores de força. Quando Fenton começou a mexer de novo no aparelho, ele estava com uma bomba carregada. E o som dos seus passos se aproximando foi a gota que faltava, ou seja, a sobrecarregada parafernália não pôde aguentar mais e puf, explodiu. Por um momento, ninguém disse nada. Talvez numa demonstração de respeito pelo falecido Sr. Fenton. Aí, Anne Mane, que
Nos últimos 10 minutos, esteve resmungando com seus cálculos num canto, abriu um caminho através do círculo de ouvintes, empunhando agressivamente um papel na sua frente. Ei, ele disse. Eu estava certo o tempo todo, tá? A coisa não pode funcionar. A fase e as relações de amplitude? Purvis acenou paternalmente para ele. É exatamente isso que eu acabei de explicar. Ele disse pacientemente. Você deveria ter ouvido tudo. Pena que Fenton só aprendeu isso da pior maneira possível. Ele deu uma espiada no relógio. Por alguma razão, ele agora parecia estar com pressa de ir embora. Santo Deus, mas o tempo passa tão rápido. Qualquer dia desses me lembrem para falar a respeito da coisa extraordinária que vimos através do nosso novo microscópio de prótons. É uma história da mais notável. Ele já estava no meio caminho da porta antes que alguém mais pudesse desafiá-lo. Foi só então que George Whitley conseguiu recuperar o fôlego. Espera aí, espera aí, ele disse com sua voz atônita. Como é que nunca ouvimos falar nada a respeito deste caso? Purvis parou no limiar da porta com o cachimbo fumegando vivamente ao retomar seu ritmo galopante. Ele só olhou por cima do ombro. Só havia uma coisa a fazer, ele disse. Não queríamos um escândalo. Dos mortos não falei senão bem. Vocês sabem, não é? E além disso, nas circunstâncias, vocês não acham que foi bem mais apropriado e correto silenciar sobre o caso? E além do mais, uma muito boa noite para todos vocês.